Olá, gente. Vamos fazer mais uma leitura da Constituição da República Federativa do Brasil. Vamos lá. Vamos ler agora o artigo 20 da Constituição. A gente está falando sobre a organização política administrativa e a organização do Estado. Artigo 20. São bens da União. Aí vamos para o inciso 1. Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Artigo 2. São os bens da União, os que atualmente lhes pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. São bens. Então, assim, pertence. Ao que pertence? Pertence esse Estado que é soberano, pertence esse município, pertence esse país e o que for mais atribuído. Se um exemplo, que são bens que pertencem, o que for atribuído, compra de outro país. Eu vou dominar outro país. Pode ser pertencente ao Brasil também. Outro município do país, uma divisa, algo. E também bens físicos, que é prédios, galpões, terrenos, enfim, para bem da política. Inciso 2. A terra devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares das vias federais de comunicação e de preservação ambiental definida em lei. Então, prédios militares, fronteiras, avenidas, rodovias, enfim. Inciso 3. Os lagos, rios e qualquer escorrente de água em terrenos de seu domínio, e o que banhem mais de um estado sirvam de limite com outros países, ou se entendam a território estrangeiro, ou dele provenha, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Então, assim, os rios, lagos, represas, cachoeiras, tudo pertence à organização do Estado. Porém, se esse rio ele deságua para outro território, outro país, é rio estrangeiro, então é de outro país, não é do Brasil. Vamos para o inciso 4. As ilhas fluviais, lacustres, nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas, costeiras, excluídas, as que contenha a sede do município, exceto aquelas áreas afetadas do serviço público e unidade ambiental. Lacustre, vamos ver o que é lacustre. O que é lacustre? Lacustre. Geografia, vamos lá. Entenda-se como geografia lacustre o ramo da ciência geográfica que estuda os ambientes léticos, como os lagoas, lagos, lagunas, brejos, pântanos, em relação às suas áreas adjacentes. Então, você entendeu? Lagos, brejos, então tudo isso pertence são bens da União. São bens da União. O inciso 5, os recursos naturais e plataformas, continentes das zonas econômicas exclusivas. O inciso 6, o mar territorial. O inciso 7, os terrenos da marinha e os seus acrescidos. O inciso 8, as potências de energia hidráulica. Inciso 9, os recursos minerais, inclusive os do subsolo, que é minérios, petróleo, enfim, que consta aqui dentro do Brasil. Essa questão de política. O governo ele tem toda a riqueza no Brasil, pode extrair, pode montar uma usina gigante, umas plataformas enormes aqui no Brasil, e eles preferem financiar em outro país,
porque já iniciou já o processo lá, e fazer um empréstimo para outro país e depois comprar o petróleo deles mais caro do que nós, sendo que a gente financiou. É uns acordos sem conotação, muito errôneo, muito complicado de se entender. É a mesma coisa daquela pessoa que vive do aluguel. Hoje, uma construtora e uma imobiliária. A imobiliária, ela compra o imóvel e aluga. Então, o tempo de você... Um exemplo, vamos supor um exemplo simples, um prédio. Hoje você custa 20 milhões para você construir um prédio de 20 andares, um prédio top, de alto padrão, legal, 20 milhões. Na venda vai dar 200 milhões. 200 milhões, você pegou 200 milhões, você lucrou 180 milhões, vamos dar um exemplo, 150 milhões você lucrou naquele empreendimento, porém você demora o seu período para ter esse retorno. Agora, a imobiliária não, ela compra aquele imóvel, todos, em vez de comprar por 200 milhões, ela paga 120 milhões, 120 milhões, e ela aluga mensal por 16 milhões. Então, assim, em 10 meses, ela recuperou o investimento que ela teve, dos 200 milhões. Você entendeu como que funciona a matemática básica assim, do negócio imobiliário? A imobiliária ela demora aí 3 anos para recuperar seu dinheiro, e a construtora não, ela recupera rápido. Só que a imobiliária, quando ela recupera, daí para frente é toda a vida dela. É a mesma coisa os bens do governo. Se o governo ele monta uma plataforma aqui no Brasil, ele investe alto, só que a longo do tempo esse dinheiro ele vai recuperar, porque vai ser benefício para o próprio país. Nós estamos falando de plataforma que estão fazendo em Bolívia, Cuba, sei lá onde, enfim. Vamos lá. O inciso 10. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. Inciso 11. A terra tradicionalmente ocupadas pelos índios. A linha 1 do inciso 11. É assegurado os termos da lei à União, ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás naturais, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, que é aqui no Brasil, no continente, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou com compensação financeira por essa exploração. Compensação financeira por essa exploração. Então, aqui ó, petróleo, plataforma petróleo que o governo está fazendo em outro país. Vamos lá, que a gente acabou de falar. A linha 1 a linha 1, CAPT 1 do inciso 11. Vamos lá. A linha 2, desculpa, a linha 2. A linha 2. A faixa de até 150 quilômetros de largura, ao longo da fronteira terrestre, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. A faixa de até 150 quilômetros, a faixa de até 150 quilômetros de largura ao longo da fronteira terrestre, designada de faixa de fronteira. Então, até 150 fronteira, aqui ó, vou escrever aqui ó, fronteira. Então, assim, um exemplo, 150 quilômetros, um exemplo, do polo de São Paulo, do centro marco de São Paulo, Praça da Sé, 100 quilômetros da Campinas, um exemplo, 100 quilômetros. Então, como se fosse o limite da fronteira do país, 100 quilômetros, o Brasil ainda pode tocar, dominar, cuidar.
a ter 100 quilômetros da fronteira dele. Passou daí, ele já não tem mais, não pertence mais à União do país. Tá ok? Então a gente fez a leitura agora do artigo 20 da Constituição da República Federativa. Gratidão aí por mais uma leitura, ter acompanhado. Vamos fazer mais as leituras. Depois, no final, eu vou fazer um resumão de toda a leitura da Constituição, item a item. Futuramente, pode ser que a gente tenha um cenário melhor, um ambiente melhor para fazer essas leituras, tá ok? Gratidão aí, um abraço, compartilha, divulga, ensina, tá ok? Um abraço.